Boa noite a todos. Professora de Eurides, quanto tempo, como vai a senhora? Como vão todos? Então, a apresentação inicial já foi bastante própria. Obrigado. Foi muito própria, porque, em princípio, eu tenho que dizer que a gente está numa reforma planetária. E essa reforma planetária propõe mudança. Toda reforma propõe mudança. A gente quase sempre, na reforma, a gente tem que quebrar. Não é verdade? Eu vou fazer uma reforma na minha casa, porque uma parede precisa ser deslocada para poder entrar com o meu, meu carrinho. O que é que eu faço? Eu desmonto aquela parede, que até então era o normal naquele ambiente, faço ali um arco bonitinho e tal, e o carro vai transformar aquela saleta numa garagem. Então, a reforma, toda e qualquer reforma, está para nós dentro da lei de destruição, tá? E é claro que, se há um processo de desmonte, de destruição, haverá também uma outra lei, logo em seguida, que é a lei do progresso. Não há reforma sem progresso. Quando Jesus esteve conosco temporariamente, e esse tempo, e esse temporário que a gente lê, que a gente busca nos evangelhos, organizados pelo Império Romano, para a formatação e a consolidação da religião cristã, há uma série de divergências em relação a esse tempo. Mas uma coisa é inegável: Jesus trouxe um modelo novo. Diante de um modelo muito mais acentuado de barbárie, chega naquela região onde predominava aquele povo judeu, que era, na realidade, o primeiro povo a ter a concepção de Deus único. Ele chega trazendo uma proposta de não mais animosidade, mas, acima de tudo, de amistosidade. Esse conceito começou dentro daquele povo, extrapolou aquele povo, invadiu o dominador da época, que era o Império Romano. Esse Império Romano, que tinha extremas qualidades de organização e de gestão. Gente, imaginem que lá do centro do Império Romano, você tinha uma infinidade de tribos, povos organizados, povos não organizados. Você não tinha estrada, você criava estrada. Você não tinha comunicação, a comunicação era a cavalo, se desse tempo de chegar. Mas ainda assim, aquele império, que muitas vezes nós julgamos como tendo sido um império funesto para aquele momento em que Cristo deu-se em oportunidade para um sacrifício que trouxe uma mensagem milenar. Aquele império constituía-se de gestores extremamente capazes. Se a gente ficar com a nítida impressão de que eles foram malvadinhos, a gente esquece tudo mais. Mas não eram. Eles eram gestores. Essa semana, ouvindo um bate-papo do Rossano Klinger, e ele falando sobre a questão de Pilatos, que Pilatos faz a lavagem das mãos, nós temos que compreender que, de repente, Pilatos se viu diante de um drama existencial, né? Quem já leu o livro Episódio na Vida de Tibério vai conseguir entender esse porquê. Porque não era Pilatos que estava preocupado com aquele Cristo, com aquele Jesus que lá estava. Era o povo judeu.
Eram os judeus que estavam preocupados. Porque eles tinham um paradigma montado. O paradigma era simples, poucas palavras. Olho por olho, dente por dente. Esse era o modelo. Paradigma é modelo. E modelo depende da época. Por exemplo, calça jeans rasgada. No meu tempo de moleque, se eu saísse de casa, ou a minha irmã, uma calça jeans rasgada, a gente não sairia. Mamãe não deixaria. Onde já se viu? Hoje você vai para a rua, pelo amor de Deus. A Anaíra outro dia estava no carro, falei, minha filha, sua calça está toda rasgada. Ela falou, não, acabei de comprar, né? Ali na Adri Moda. Isso eu falei, então a Adri enrolou você. A Adri enrolou você, minha filha. Ainda paga mais caro. Pois é, ainda paga mais caro porque está rasgada. Se tivesse bom, não pagaria, né? Inteirinho. Então, nesse padrão que nós tínhamos, do olho por olho, dente por dente, surge um indivíduo chamado Jesus, de Nazaré, não tem nada a ver com Belém, isso é uma outra confusão, mas não é assunto para hoje. Só estou fazendo um passant esses questionamentos, tá? Surge esse indivíduo que depois de um período de tempo desaparecido lá para dentro dos caminhos, dos desertos daquela região, volta trazendo com ele uma sabedoria que ele, com certeza, adquiriu pelo muito estudo que ele desenvolveu. Porque nem tudo que dizem que Jesus disse, foi dito por Jesus. Esse é o primeiro aspecto. Muita coisa foi enxertada na formatação do sistema de evangelhos. Mas uma coisa é certa, ao quebrar o paradigma de olho por olho, dente por dente, ele trouxe uma outra condição. Não é verdade? Ele trouxe uma outra condição que obrigou a todos os elementos no entorno dele a pensar. Alguns aceitaram aquelas teorias todas, outros não aceitaram. Em nome de Jesus, nós tivemos grandes batalhas, inclusive entre os cristãos. Evangélicos e católicos se degradaram incessantemente na região da Irlanda. Cristãos como é o nome? Das grandes batalhas não a Inquisição, das Cruzadas, os cristãos criaram um sistema de recuperar, não é? O que seria a Terra Santa, e aquilo contra os sarracenos e outros tantos povos dos árabes da Arábia, foi um mar de lutas e sangue. Mais recentemente, nós estamos tendo aí uma grande discussão entre a capital do Estado de Israel, né? Se seria, sendo dentro da Palestina, teria que ser Jerusalém, não mais Tel Aviv, e Jerusalém, a Palestina, os palestinos advogam que aquilo seria deles. Mas, gente, como é que um único indivíduo, num planetazinho como o nosso, consegue mobilizar 2 milênios depois ainda a raça humana? Então pode ser que algumas coisas estejam muito mais com o Jesus histórico, e a sabedoria que ele trouxe para nós foi do Jesus histórico e não do Jesus crístico. São duas personalidades diferentes. O Jesus histórico é aquele Jesus espírito encarnado. O Jesus crístico é um Jesus que foi formatado a partir de um povo que tinha um interesse, que não necessariamente o interesse era do ponto de vista, eu diria assim, divinal. Quando quando essa cristandade começa a ser absorvida pelo Império Romano, ela começa a sofrer, eu vou usar a expressão mais exata para isso, uma deturpação. Porque era preciso criar uma série de questões, leis, contra-leis, bulas, isso e aquilo, e papapá, dividir todo esse império, para que uma determinada gestão continuasse.
Essa gestão existe até hoje, tá? Mas é evidente que esse indivíduo é símbolo da Igreja Católica, esse indivíduo é o símbolo da Igreja Protestante, que foi quando Lutero, não se conformando já com as ideias do catolicismo, propôs uma modificação e querendo, gente, embora a gente de vez em quando se esqueça, ele é símbolo também do Espiritismo. Nosso codificador foi Allan Kardec. Mas se nós queremos falar acerca da ligação do homem com Deus, do religare, de religiosidade, não tem como abrir mão. Nós somos cristãos. Se nós nos dizemos cristãos, nós temos que atuar como cristãos. E é isso que é importante a gente entender. Dali do portão para fora, eu sou espírita. Aliás, minto. Dali do portão para fora, eu sou cristão. Aqui para dentro, eu sou espírita. Mas se amanhã eu adentrar com a minha esposa ou com algum outro parente meu no templo evangélico dele, eu continuarei sendo cristão. Sabe? Porque Cristo é muito maior do que o Espiritismo, Cristo é maior do que a Igreja Católica e Cristo é maior do que a Igreja Protestante. Então está lá. E qual era o principal fundamento de Cristo? Por que que Paulo cobrou, inclusive de Pedro, uma mudança de postura? Porque quando fizeram a Casa do Caminho, começaram a ajudar todo mundo que passava, os transeuntes, os pobres, os endemoniados e tudo mais. E aí Paulo perguntou, mas vocês estão ensinando cristandade para eles? E cadê o Cristo? E tudo aquilo que Cristo falou, onde é que está? Por isso, essa situação de comprometimento de Paulo, né? Que Denise provavelmente vai falar sobre Paulo e Maria de Magdala, lá para o início de 2019, para falar, não, de Magdala já, mas Paulo e Magdala juntos. Ela vai falar para nós sobre o grande poder da transformação. Porque o mundo só se modifica fora de nós quando o nosso mundo interior se modifica. Se o mundo interior não se modificar, o paradigma não se quebra. O mundo continua igual sempre. E eu sempre reclamando. Né? Vamos lá. Então, dentro desse processo desse homem maravilhoso, desse Jesus histórico, ainda não transformado em Jesus crístico para outras finalidades que não amor, porque o Jesus histórico trouxe o amor com ele. Uma parte desse amor está nos evangelhos. Mas eu particularmente, me perdoem, quem quiser contestar, conteste, mas eu particularmente acho que alguns milagres, digamos assim, que estão citados nos evangelhos, ultrapassam alguns limites que a ciência com certeza vai dizer, não, esse não foi. Tá? Por quê? Porque nós estamos em transformação. Nós estamos num momento de transformação planetária. Nós temos que pensar com o futuro, porque o passado já foi. Muita coisa que veio do passado já não serve mais para nós. Senão eu estaria usando ainda um Walkman, né? Eu estaria usando um HD externo e não mais um pendrive de 1 tera comprado na China, né, Douglas? O que Jesus nos traz na sua moral? Ele propõe a caridade versus, né, em antagonismo a uma proposta de egoísmo, um comportamento egóico, centralizado em si mesmo. Ele propõe uma humildade em antagonismo a um aspecto de orgulho. Eu vou fazer, eu acho que 3 palestras ou 4, né? 5! Você colocou mais uma? Ah, é? São 5? Ai, meu Deus, nem sabia. Então, tá bom. Mas, gente, esse ano, de novo, eu me propus a falar especificamente sobre Jesus, porque é maravilhoso falar sobre ele. É a hora em que você vira mais cristão, é quando você fala sobre ele. Né? E aí, essa moral de Jesus nos fala de quê? Naquele mundo de olho por olho, dente por dente, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, é para o pobre de espírito que ele fala. Ele sempre deixou claro. Era difícil para ele, porque todas as vezes que ele antagonizou, que ele ficou de frente a frente
com alguém endinheirado, ele chegava à conclusão de que aquele endinheirado não servia para ser apóstolo dele. Todos os apóstolos foram pessoas humildes, pescadores, lavradores, fazedores de corda, num tempo em que tudo era muito primitivo ainda. Aos que têm puro o coração. Ontem, quando nós fizemos, cadê? A Cássia hoje não está, infelizmente. A Cássia fez um trabalho brilhante ontem. Chico, você também está? Não é só a Cássia que fez, não. Você também fez, tá bom, Chico? Tá. A Cássia fez um trabalho maravilhoso quando ela falou para nós dos pontos dos centros de força. E na hora em que ela falou do centro de força cardíaco, que nós estamos aí, todos já ouvimos falar disso, né? Muitos de nós que estão em estudo, ou aqueles que vêm na quarta-feira e ficam com o tio Douglas lá na frente, os centros de força estão diretamente relacionados a quê? Aos nossos comportamentos, isso está claro. Então Jesus falava para quem tivesse puro o seu coração, porque o cara que tem puro o coração, ele provavelmente é mais humilde do que orgulhoso. Tá? Brandos e pacíficos, misericordiosos. Gente, se nós fizermos uma coletânea disso aqui, formos lá para a Rua da Praia, num dia de festa, com algum grupo de cantores aí, pode ser qualquer um deles, né? Como é que é? Wesley Safadão, ou qualquer um desses outros. Se fizermos uma enquete para encontrar um de cada desses aqui, nós vamos perguntar para muita gente, e não vamos conseguir encontrar tantos assim. Porque nós não somos assim, ainda não somos. Precisamos caminhar bastante ainda. Então a moral de Jesus era uma moral do bem, do amor, tá? Isso já está caracterizado. Eu estou defendendo aqui a postura de Jesus enquanto doutrinador da caridade. Caridade essa, olha só o que aconteceu. A caridade de falar em Jesus e se posicionar, sabendo que era a caridade, sobrou para Paulo, gente. 40 anos depois da crucificação. Isso estava quem chegou cedo, né? Sentou ali para ver a letrinha. Foi Paulo que formatou a palavra caridade. Quer dizer, ele falou assim, peraí, está tudo muito bem, nós estamos ajudando, estamos dando comidinha, mas o que nós estamos fazendo? Aí ele maquinou, e viu que tinha gente em casa que poderia estar ajudando as pessoas a aprenderem um novo ofício, até que se formatou a ideia da caridade, como sendo amor em ação. Caridade é o amor em movimento. Ai, eu a amo, desespero. Nossa, como eu me preocupo com aqueles meninos lá da Cracolândia. Mas, doutor Ivan, o senhor foi na Cracolândia essa semana? Não, nem passei perto. Então, não adianta me preocupar que nem sei lá, o que é um ovoide. Né? Se eu não for lá, se eu não tentar trazê-los para uma nova vida, acompanhado ou não do pastor da Bola de Neve, é um amor que está estagnado ali. A diferença da caridade para o amor é que a caridade tem que ser movimentada, é o amor que tem que ser movimentado. E aí pronto, Jesus, que era um doutrinador espetacular, né? Espetacular do ponto de vista pedagógico, viu, professora? Não tem como. O cara era fera. Primeiro porque ele não tinha esse negocinho de acender luzinha, não. Era no, né? Cuspe e saliva, meu amigo. Ainda mais que lá também não tinha água, porque era deserto. Eu aqui ainda tenho um copinho de água, né? Então ele, com aquele potencial maravilhoso, com toda aquela luz que já emanava desse homem, luz essa que foi predita lá atrás em Ezequiel e outros tantos, e em João Batista, quando a gente vai no Velho Testamento, no Antigo Testamento, aí ele conta uma historinha. Diz o rei, olha a historinha, ele adorava contar história. É que nem criança. Se você for conversar com uma criança, ó, gente, vai passar do horário. Estou nem aí hoje, hein? Tá. Então é o seguinte, se você for conversar com uma criança, à noite, quem tem filhotinho, o filhotinho, ele ou a menininha e tal, pai, conta uma história. É claro que você não vai pegar aquele livro 1808, que conta a história de Dom João. Você não vai contar isso para a tua criança. Você vai contar repetidas vezes o lobo mau, né, os 3 porquinhos,
a Branca de Neve, não fala da bruxa para ele não ficar com medo e não querer dormir na tua cama. É assim que funciona. Para você, às vezes, poder convencer, a historinha mais simples é melhor do que uma verborragia que não produz o resultado que a gente quer. Certo, Ivens? Diz o rei ao justo: vinde, benditos, tomar posse do reino que vos foi preparado. Pois eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Aí os justos, quem são os justos? Os justos são todos aqueles que estão à direita de Deus Pai. Ou seja, à direita, por que a direita? Até na política a gente diz que fulano é da direita, então ele é bonzão. Fulano é da esquerda, é malvadão. Por conta desses conceitos antigos, tá? Os justos à direita de Deus Pai, tá? Senhor, quando foi que te vimos com fome, demos de comer, com sede, te demos de beber, sem teto te hospedamos, ou despido te vestimos, ou doente preso te fomos visitar? Olha só o que o rei responde: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um destes mais pequeninos irmãos. Olha aqui, então vamos analisar essa historinha simpática. Um rei, ou seja, o rei representa o quê? O poder. O rei representa inclusive o poder celestial. Esse rei diz que foi alimentado, que foi atendido na sua condição de sede, que foi acolhido num teto. E os justos, que se diziam serem acolhedores, não sabiam. E aí ele diz: mas como foi que te acolhemos, Senhor? Aí ele diz: quando você acolheu ao teu irmão. É isso que o rei fala. Quando tu acolheste teu irmão, o teu semelhante, na tua casa, na tua rua, no teu bairro. Em nenhum momento Jesus disse que você tinha que sair correndo de casa para ficar fazendo determinados proselitismos, senão não seria caridade. O simples fato do indivíduo sair da casa dele à tarde e acolher aquela idosa que mora na outra rua ao lado, cheio de problemas, é a caridade que Paulo propõe. Bônus hora! Bônus hora, senhora! Lembra do bônus hora que a senhora também fala para mim? Ah, bônus hora! Bônus hora, senhora. Não é, dona Anaís, nada. Bônus hora. Gente, isso é caridade. Se você sai e vai ajudar o outro a comer, aquela vozinha que mora na sua casa e que às vezes fica jogada num cantinho como se fosse um arquivo morto, né? E aí você vai lá: vó, a senhora quer um chazinho? Aí ela fala assim: ei! Aí você olha para sua mãe e diz assim: mãe, ela não está me entendendo. Meu filho, fala de novo que ela vai entender. Porque a caridade é medida por bônus horas mesmo. A caridade, na verdade, sobre alguns aspectos até da psicologia, ela é medida pelo esforço que você faz do seu pedaço de vida em relação ao outro. Na hora em que você abre a porta da sua casa, porque houve uma enchente e alguém que você conhece, que foi conhecido, que foi amigo, de repente perdeu tudo. Aí aquele indivíduo ou aquela pessoa: posso ficar 2 dias, né? Né, tia Carmen? Lembra aquela história que nós já conversamos exaustivamente? De repente não tinha nada, morador de rua, careci de teto e me hospedaste. Senhora, o seu bônus hora está bom, está bem, está num limite bom. Dá para aposentar bônus hora agora, senhora. Tá? Próximo. Outra historinha. Aí vem o doutor da lei. Sabe aquele cara cheio de orgulho? Eu sou o máximo, porque a lei divina e blá, 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 e ele fala da lei divina o tempo todo. Mestre, o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? Aí Jesus pergunta: onde está, o que está na lei? Aí ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e tua alma, e com todas as tuas forças, e todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz assim: beleza, gostei, você sabe a lei de có, tá? Aí o doutor da lei pergunta: mas quem é o meu próximo? Ele sabia a lei.
Mas ele não sabia nem quem era o próximo. Estava escrito na lei, amarás ao teu próximo. Ele, quem é o próximo? Aí Jesus, grande pedagogo, né? Deve ter trabalhado no colégio objetivo, né? Grande pedagogo. O que Jesus faz? Conta outra historinha. Um homem descendo de Jerusalém a Jericó, quando caiu, de repente, em poder dos ladrões. Foi assaltado, bateram nele, machucaram ele. Aí passou um sacerdote, nossa, senhor da lei, diretamente ligado a Deus, o Pai, Criador. Fala lá no celular, manda zap para Deus, Deus devolve. O sacerdote passa. Lembrem-se, esse sacerdote é lá atrás, hein? Lá no povo judeu, tá? Chegou, viu, olhou, foi embora. Aí passa o outro, um levita, também conhecedor profundo da lei, trabalhava nos cartórios lá, né, mensurando as terras, de quem era a terra, isso e aquilo, né? Tá? Passa o levita, passa por ali, observa, e o cara lá todo, isso aí está tudo ralado. Nossa, deve ser um bêbado. Passou direto. Foi embora. Aí vem um samaritano. Samaritano era uma das tribos, um dos povos dentro do povo judeu, que eles não iam muito com a cara daquela legislação toda que estava lá, não. Eles abnegavam um pouquinho aquela religiosidade toda e aquele monte de leis, porque as leis eram todas baseadas em Deus e tal, e eles eram do tipo assim, eles se recluíam lá nos cantos, estudavam, interpretavam da forma deles e saíam em ação. Daí vem, né, Irene, a proposta do SO Samaritano, né? Tá? SOS Samaritano. Por quê? Porque o samaritano pensava diferente. Aí, passando um samaritano, chega no lugar, encontra o cara caído lá, coloca óleo e vinho nas feridas para evitar infecção, põe o cara no cavalo, leva para a hospedaria, paga 2 denários para o dono da estalagem e diz, olha, eu vou fazer uma viagem breve, quando eu voltar, você cuida bem dele, porque quando eu voltar eu pago a diferença. Eu quero pagar tudo que você fizer por esse homem caído na estrada. Tá? E aí a pergunta que se faz aqui é justamente essa. Passou um sacerdote, passou um levita, passou um samaritano, que o povo da lei de Deus não gostava dos samaritanos, porque eles eram meio distantes da política vigente, tá? E aí a pergunta é, qual desses 3 foi mais caridoso? É a pergunta que Jesus faz. Qual parece ter sido o mais próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? A resposta do doutor da lei: foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus diz, então tá, então vai e faz isso. Tenha misericórdia, tenha amor, tenha cuidado com o teu próximo, cuide dele, olhe para ele com carinho, não olhe só com os olhos do corpo físico, olhe também com a força do teu centro de força cardíaco, que é o que a gente faz na Câmara. Na hora em que chegam, às vezes, entidades em extrema dificuldade, o que a orientadora da Câmara faz? Vamos projetar nele a cor rosa. Rosa no cardíaco. Vamos formar uma linha de afetividade com esse ser desencarnado, que muitas vezes chegou até nós pela permissão do Criador, mas aí tem uma coisa boa, que você chegou aqui lamentando da vida, reclamando do joelho, da perna, não sei onde, e aí junto com você, vieram as entidades que a gente pode socorrer. Ou seja, na pior das hipóteses, a gente que vem aqui procurar a casa e procura o passe e recebe o trabalho de passe, na pior das hipóteses é médium de transporte, né? Não é verdade? Médium de transporte. Eles chegam a nós por conta daquele irmão que vem sofrido e eles vêm junto. Não é verdade? A gente acolhe os dois. Acolhe o encarnado e o desencarnado. Mais uma historinha de Jesus, a parábola do avarento. Essa aqui é para doer no coração. As terras de um homem rico produziram muito. E ele ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho nem mais onde botar minhas coisas. Aí no final das contas ele diz, eu vou fazer o seguinte, vou derrubar tudo, vou construir celeiros bem maiores, vou guardar toda a colheita, todos os meus bens, e vou dizer à minha alma, minha alma, você tem tantos bens em depósito para tão largos anos, descansa, come, bebe e vai se divertir.
E aí Deus, porém, diz para esse homem: você é um insensato, essa noite mesmo virão chamar a tua alma, e tudo isso que você juntou, vai para quem? Isso é um recadinho chatinho, né? Complicado, né? Assim acontece com aquele que só entesoura para si, e não dá a riqueza para Deus. A riqueza com Deus é seguir a proposta de Jesus. Amor no coração, caridade, amor em movimento, porque você vai acumulando, você vai acumulando, você vai acumulando, e uma certa hora, chega um momento final, que não tem hora marcada, pelo menos a gente não sabe qual, e aí você está preocupado com aquela casa que você já está fazendo aquele puxadinho, está maravilhoso, você está tão preocupado com aquilo, pronto, de repente chegou sua hora. E aí você vai desencarnar preocupado com o fato de que não pagou o pedreiro em dia. Não é, Francisco? Então, Francisco sabe disso. É um homem sábio, teu marido, viu? E por último, que está no título, o óbolo da viúva. Jesus sentado defronte do gasofilácio. O que é o gasofilácio? Sabe aquele negócio? Você põe aqui um vasozinho, que eu até propus isso ontem ao Francisco, hoje não se usa mais assim, mas põe um vasozinho, todo mundo que entrar na porta vai botar R$2. Toda a palestra, já que o palestrante está doando bônus hora para a casa espírita, né? O que assiste a palestra põe R$2. Se fosse assim, seria aquilo um gasofilácio. No templo de Jerusalém tinha um gasofilácio, onde as pessoas passavam lá, botavam, né, a famosa sacolinha, vai passar a sacolinha, ou então o envelope, dependendo da igreja, é o envelope, porque esse cheque só cabe em envelope, né? Moeda de 100 também só cabe em envelope. Então, sentado lá no gasofilácio, observando a maneira como o povo botava o dinheiro lá, e muitas pessoas ricas colocavam um monte de dinheiro, beleza, né? Aí veio uma viúva com 2 criancinhas, e colocou lá 2 pequenas moedinhas lá. Aí o que? Jesus chama os discípulos e diz assim: na verdade eu te digo, minha gente, essa viúva deu mais do que todos os que passaram antes, posto que todos os outros deram daquilo que lhes sobra, ao passo que ela deu do que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha naquela bolsa. É uma questão de proporcionalidade. Se eu tiver 13 milhões de reais e uma chácara em Atibaia, e eu fizer uma doação de 30 mil reais para o Ceena fazer o segundo andar, que beleza, mas é muito pouco. Isso não é caridade. Agora, se todo mês eu venho aqui, pego um valor X, contribuo com a casa, às vezes o valor X impacta muito mais, proporcionalmente, em termos de percentual, é muito mais do que todo esse valor, se eu tenho muito dinheiro. Tá? Então, o que Jesus colocava era um chamamento de atenção para dizer assim: poxa, quem tem muito, pode doar muito, ele não está fazendo tanta caridade. Ele não vai deixar de comer porque doou aquilo tudo. Agora, aquela viúva, com 2 crianças, abre a boca, a bolsa tem 3 moedas, ela pega as 3 moedas e põe lá, no donativo para os necessitados. Ela está sendo muito mais caridosa. Deu para entender por que o óbolo da viúva? Porque é ele que faz a diferença. Tá? E aí vem Paulo. E Paulo, magistralmente, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele diz assim: olha aqui, isso aqui é letra de música, hein? A juventude presente aí sabe. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, ou seja, amor e movimento, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom de profecias, que penetrasse todos os mistérios e tivesse ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, a fé remove montanhas, né? Se eu não tiver amor e movimento, eu nada sou. E que houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor e movimento, tudo disso nada serviria. Que é o que ele está dizendo. Ainda tem mais uma coisa por trás dessa segunda parte. Viu, meninos? É o seguinte: às vezes você doa,
mas não tem amor. Às vezes você está fazendo, mas não está colocando o amor, né? Passa um camarada aqui pedindo, bota a mão no bolso, pega uma nota de 30, toma, vai embora, você está atrapalhando meu almoço. E aí, tem caridade isso? É amor em movimento, doutora? Sim ou não? Não, né? Não é amor em movimento. Eu quero que aquele cara saia de perto da minha mesa. Eu estou sentado no restaurante família, está chegando aquele meu prato, para quem não jantou ainda, hein? Que coisa de louca, hein? Está chegando aquele peixe abradesco, eu estou feliz da vida, aí vem aqueles carinha que mora ali na Cracolândia, perto, me pedir um prato, eu pego 20 reais, toma, cara, vai, some daqui, vai comprar tua pedra para lá. Cadê o amor? Cadê a atenção de até perguntar para ele, cara, tu está com fome? Posso te arrumar uma quentinha? Fulano, providencia para o garoto aqui 2 quentinhas, ele vai levar uma com ele, para mais tarde. Aí é diferente. Às vezes você aparentemente faz a caridade, mas se não houver amor, não é caridade. Caridade é amor em movimento, tá? Bora lá. E aí Paulo diz que a caridade é paciente, que ela é branda e benfazeja, não é invejosa, etc. Não suspeita mal, não cuida só de seus interesses, não se rejubila com injustiças, mas se rejubila com a verdade, tá? Gente, para saber mais sobre caridade, é fundamental que a gente leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13. Não saiba a tua mão esquerda o que vai dar a mão direita. Essa é a recomendação que a gente faz hoje, tá? Quando a gente entra nesse capítulo, a gente vai ler várias crônicas, digamos assim, sobre tudo que está aqui. Muito ensinamento, gente, é muita coisa. Fazer o bem sem ostentação. Quais são os infortúnios ocultos? O óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar a retribuição. O que é uma caridade material? O que é uma caridade moral? O que é piedade? O que é beneficência? Tá? Benefícios pagos com ingratidão. Então, meu filho, minha filha, estudemos a codificação. Pratiquemos o Evangelho no lar. Gente, a maioria está esquecendo. A gente chega lá, o camarada vem, passa na quarta-feira, o bicho está no bico do corvo. Passa aqui na terça, faz entrevista, faz o exame espiritual, está para lá debaixo do banquinho. Aí passa na quarta. Os médios vieram na quarta, caridosamente, porque mediunidade é caridade. Sabe? Porque você está doando do seu tempo para o teu próximo. Mediunidade não é apenas para você dizer, sou médium pra caramba. Não, pelo contrário. Mediunidade é caridade. Vem com amor, não vem com má vontade. Legal? Então, quando você chega, você é o assistido que você sai, o Chico levanta, fulano, vem cá, você tem feito um evangelho lá? Não, eu estou pensando. Mas faz 2 anos que o cara está pensando, meu. Tem 2 anos que ele passa aqui, semana sim, semana não. Está pensando em fazer o evangelho. Gente, vamos praticar o evangelho, vamos limpar essa casa desse monte de sombra que nego fica reclamando que tem. Mas é claro, vamos limpar a casa, evangelho lá, oração, prece. Aprenda a fazer o bem emocional e não só o bem material. Nossa, é a missão. A gente tem que sair daqui hoje com a seguinte ideia. Primeiro, o mundo está precisando de Jesus descrucificado. Não adianta ficar beijando o crucifixo que não vai resolver. Você concorda? Tá? Eu acho que se você tem na sua casa 30 santinhos, 30 imagens da Virgem Maria, está faltando fé em você. Porque uma só seria suficiente. É aquela Virgem Maria, se você vem da Igreja Católica, tem apego à Virgem Maria? Nós conversamos isso outro dia. Pega a sua Virgem Maria, abre o Evangelho no lar, coloca seu copo d'água na frente, abre o Evangelho, segundo o Espiritismo, faz uma oração de entrada para a Virgem Maria e as falanges dessa diva que traz com ela uma coisa importante, a imagem da mãe. Aquela mãe que a gente quer que pegue a gente no colo, que faça cafuné na cabeça da gente, você se coloque em sintonia. A imagem é apenas uma maneira de você se vincular, de você se sintonizar com esse amor incessante daqueles que nos antecederam na obra de Deus. Tá?
E aí nós precisamos desse Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta que nos acolhe em emergência, a fim de evitar a nossa queda no desespero. Processo mais demorado, né, Carmen? A psicologia profunda chega, no momento, às mesmas conclusões que Jesus trouxe para nós, que ele fazia com mais facilidade há 2000 anos, porque ele fez um paradigma importante. Ele saiu da matéria e já veio com o Espírito. A gente está discutindo muita matéria, estamos esquecendo de discutir a espiritualidade profunda que Jesus nos trouxe. Usam Jesus para tudo, até para vender água do Rio Jordão. Absurdo, sou contra. Pronto, falei. Tá? A psicologia e a medicina estão engatinhando. Ontem a aula da Cássia foi um brilho espetacular. Quem não estiver fazendo o curso de passe, tarefeiros que não estiver no curso de passe, faça o possível. O Juliano está preparando todo um trabalho para colocar até dentro do sistema de net, para que o indivíduo possa dizer assim, não pude participar de todas as aulas, mas eu quero conhecer o assunto. Antes de praticar a caridade do outro, lembre-se que você também tem que ser atendido, que você também tem que ser acolhido, tá? Evolua para auxiliar ao próximo, tá? Mas a melhor caridade é a do exemplo. Se você crescer, você pode falar com autoridade ao teu semelhante. É muito comum, às vezes, o paciente que passa com a gente lá no CAPS-AD, né, que são usuários de álcool e drogas, virar para o terapeuta, né, seja TO, seja psico, seja o médico, e dizer assim, o senhor também bebe? Aí, nessa hora, se eu sou daqueles caras que está encostado tem problema de encosto, né, encosto no balcão, né, se eu tenho um problema de encosto no balcão, é evidente que o cara vai ver que eu bebo, ele vai dizer, mas o senhor também bebe. Então, você tem que ser um exemplo. Se você quer caridade, se você quer ser acolhido com amor, acolha com amor. Agora, se você acolhe com patada, você não vai receber amor, gente. Caridade é amor em movimento, não é agressão em movimento. Agressão em movimento é MMA, UFC. Legal? Vinde a mim e segue-me tu. São convites de Jesus para caminhar, o que ele faz para nós caminharmos com ele. Mas ele não disse que vai carregar a nossa cruz. O que ele está dizendo é assim, segue-me tu. Eu sou exemplo. Tá? O gesto é teu, o movimento é teu. Né? E aí, só para encerrar, Paulo, naquele finalzinho lá, diz assim, agora, essas três virtudes, a fé, entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. É importante permanecer a fé, a esperança e a caridade. Mas, dentre elas, a mais excelente, a mais crística, a mais que vai fazer de nós elementos crísticos de verdadeira luz e verdadeiro amor, é a caridade. Tá bom? Boa noite.